pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que estejam se cuidando. E continuando as nossas revisões para as avaliações que em breve vocês farão, tá certo? Hoje nós vamos fazer a revisão para a matéria de geografia. Nós vimos aí na unidade 2 os espaços rurais e os espaços urbanos. Vimos também os elementos de um mapa. O que tem que ter em um mapa para que eu possa entender, para que eu possa compreender aquele mapa, não é mesmo? Vamos rever? Sabemos que um mapa é a representação de um espaço territorial, né, de uma extensão de terra. Esse espaço, quando a gente visualiza, né, no terreno, né, nós vemos muita terra, muitas árvores ou muitas casas, não é verdade? Como que eu vou representar este espaço em um pedaço de papel? Esse pedaço de papel nós chamamos de plano. Por que ele é plano? Vou pegar meu livro aqui para vocês verem. Observe, eu tenho aqui uma folha. Esta folha, ela tem uma espessura muito fina. Então, eu falo que ela tem duas dimensões. Por quê? Eu tenho a linha vertical, né, em pé, conforme a gente diz, né? Eu tenho a linha horizontal ou deitada, né? A linha do horizonte, né? Assim? Então, esta superfície é uma superfície plana. Lembrando que é apenas a folha, tá, pessoal? Porque nós já estudamos os sólidos geométricos, né? E vimos que nós temos as três dimensões, vertical, né? Horizontal e a profundidade. O livro já se encaixa com a profundidade. Ele tem outra dimensão. Lembra lá dos sólidos geométricos que nós fizemos? Quando eles estavam abertos no caderno, a figura está planificada. Eu consigo ver duas dimensões. Quando ele está fechadinho, eu vejo três dimensões, ou seja, eu vejo a profundidade, tá certo? Então, o mapa eu vou representar planamente, ou seja, a superfície em um papel, seja ele a folha do livro ou um pedaço de folha qualquer, ou caderno, ou até mesmo o próprio mapa, não é verdade? Porque ele também é uma folha, né? Lá um papel trabalhado e tudo mais, mas é uma folha. E essas dimensões a gente consegue representar o nosso bairro, a nossa região, né? Agora, por conta da Covid, fala-se muito em micro-região, macro-região, a região sul, não é mesmo? Nós temos aí como representar o nosso estado em um pedaço de papel, em tamanhos menores. Para isso, nós estudamos a escala. A escala é eu pegar aquele tamanho grandão e trazê-lo pequenininho, para que eu consiga ler, eu consiga ver e entender. Lembram da bexiga? Que ela cheia, nós desenhamos nela, não foi assim? Vocês fizeram, me enviaram as fotos? Eu vi. E depois, quando a gente estourou, ela murchou. E ficaram imagens pequeninas de algo que era grande. Lembra? Eu vou ver se eu consigo deixar o card aqui ou aqui, tá? Pra gente rever esse vídeo do balão, tá certo? Vamos fazer uma pequena leitura lá no livro, né? Vamos rever alguns conceitos de mapa e nós vamos rever no caderno, né, os elementos de um mapa. Lembra que nós fizemos uma atividade interativa? Vamos lá? Aqui no livro nós temos o município nos mapas. Os mapas podem representar características de um espaço, como a forma dos terrenos, se ele é com morro ou se ele é plano, seus limites e até mesmo a maneira como esse espaço é utilizado. Mapa. O que é um mapa? É a representação em tamanho reduzido, ou seja, tamanho menor, de um determinado espaço, elaborado em uma superfície plana, como a do papel, ou melhor, como a de um papel, conforme eu mostrei para vocês, não é mesmo? Por meio de mapas, podemos representar o espaço de um município, de um estado, de um país ou de todo o planeta Terra. Essa representação é feita em uma visão vertical. O que é uma visão vertical? Ou seja, uma visão do alto e de cima para baixo. Veja a seguir o município de Fortaleza. Aqui nós temos aí um mapa, né? Nós temos a legenda, a orientação, nós temos a escala e a fonte. Lembram? De onde que é retirado
essas informações, né? Então, essas informações têm uma fonte. Qual que é a fonte deste mapa? É o site do IBGE, tá bom? Aqui no livro de vocês, lá na página 24, nós temos aí, ó, como ler um mapa. Então, nós temos o que tem que ter no mapa. Lembra o que eu comentei? Tem que ter o título. Aqui, ó. Todo mapa tem um título. Qual é o título deste mapa? Ceará, principais cidades. Em que ano? 2016. O que mais que tem que ter em um mapa para eu poder entender? A orientação. O que é a orientação? É representada em um mapa pela rosa dos ventos, que indica as direções cardeais, norte, sul, leste e oeste. O que mais que tem que ter no mapa? A legenda. O que essa legenda traz? Ela traz o significado de elementos importantes da representação, como alguns símbolos que precisam ser identificados para a compreensão do mapa. O que mais que tem que ter? Nós temos que ter a fonte, né, conforme eu já disse, de onde que nós retiramos esses dados, né, estas informações. Ela indica a origem, a data das informações contidas no mapa. O que mais que tem que ter no mapa? Nós temos que ter a escala. Por quê? Porque ela permite saber o tamanho real do espaço representado no mapa. Lembram? No caderno de vocês, vocês fizeram essa atividade, ó, elementos de um mapa. Lembram? A rosa dos ventos, a orientação indica os pontos cardeais e colaterais. A escala. Escala indica o número de vezes que a realidade foi reduzida. E as legendas. As legendas são símbolos, sinais ou cores que ajudam a perceber o mapa. Lembram? Então, esses três são alguns, não são todos. O que está faltando aqui? Igual nós vimos lá no livro. Está faltando a fonte e o título, não é mesmo? Aqui foi uma atividade com alguns dos elementos de um mapa. O que nós precisamos entender também sobre populações, municípios, né, cidades, vilas e povoados. Nós precisamos entender alguns dados. Quais são? A quantidade, se são muitos ou se são poucos. Isso influencia muito nas regiões e nas cidades do nosso país. A população de um município é formada pelas pessoas que moram na área urbana, ou seja, na cidade, nas vilas e povoados, e também pelas pessoas que moram na área rural, nas chácaras, nos sítios e fazendas. Alguns municípios urbanos, melhor, alguns municípios brasileiros possuem população muito numerosa, enquanto outros apresentam população pouco numerosa. Observe as tabelas abaixo e compare. Vocês já fizeram essa atividade? Então, aqui nós temos várias cidades, né, de alguns estados do Brasil, com as suas populações. Estes são alguns dos maiores municípios, melhor, são alguns dos municípios com maior população. Isso não quer dizer que eles são maiores em espaço territorial, tá? Então, nós temos o município de São Paulo com a maior população. Isso no ano de 2010. Por que eu sei? Porque foi tirado lá no site do IBGE. E do lado de cá, do lado direito do livro, nós temos aí municípios com a menor população no ano de 2010, que são Borá, em São Paulo, né, com 805 habitantes apenas. Nós temos em outros também, ó, município de, lá no Tocantins, né, de Mateiros, Aporé em Goiás, Urupá em Rondônia, Brasópolis em Minas Gerais. Tem municípios em Minas com menos habitantes? Tem. Só que aqui o livro trouxe alguns exemplos, tá, pessoal? Ele não traz os que são menores, né? Ele trouxe alguns dos menores municípios do nosso podemos país. Observar são os gráficos. Aqui nós temos um gráfico em forma de disco. Esse gráfico, observe que a maior parte dele está em vermelho, ou seja, a maior parte da população está na zona urbana e a menor parte na zona rural. Eu consigo visualizar através das cores e deste formato de disco. Ao passo que aqui também, ó, fica muito visível, né, a população rural e a população urbana. Através das cores e dos gráficos de barra, nós conseguimos identificar. Então, aqui nós temos a legenda, temos o título, aqui nós temos
a quantidade de pessoas e quais são zona rural e zona urbana. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos aí a população urbana muito numerosa, ao passo que a população rural, pouquinho, né? Tem mais gráficos, vamos ver? Aqui na página 27, nós temos aí a representação numérica da população. Observe aqui abaixo, que no município de São João do Sul, em Santa Catarina, nós tínhamos a população em 2010 de 7.002 habitantes ou pessoas. Essa é a população total. A população rural, nós tínhamos 5.430 pessoas. E a população urbana, 1.572. E logo aqui abaixo, o livro nos ensina como ler um gráfico. Como que eu vou ler? Quais as informações que eu tenho neste gráfico aqui? Eu tenho o eixo vertical, lembra que eu falo para vocês, ó, linha, todos os dois é linha reta, viu, pessoal? Mas aqui é o em pé, né? E horizontal também é uma linha reta, só que seguindo o horizonte, ou seja, deitado, né? Assim que a gente fala no popular. Então, meu eixo vertical, ele me auxilia a identificar, ou seja, a encontrar, a visualizar o número de habitantes indicado em cada barra. Aqui, ó, se a barra tivesse aqui em cima, eu teria 7.000 habitantes. Aqui eu teria 6.000. Aqui eu passei de 5.000, observe. E aqui eu tô abaixo, ó, e cada um tem um valor. As colunas verticais nos mostram a informação numérica representada. A altura de cada coluna informa a quantidade. Aqui, ó, olha a altura. Ela tá me dando se é mais ou menos. Qual é essa quantidade? 5.430. Qual é esta quantidade? 1.572, ok? No eixo horizontal, agora na linha do horizonte, na linha horizontal, né? Nessa linha que a gente chama de deitada. Como que é? Podemos verificar que o gráfico está representando duas classes, a população rural e a população urbana de um município. Lembrando que o gráfico também tem a fonte, de onde foi retirado esses dados, essas informações. Na fonte é o IBGE, tá? E aqui também nós temos a legenda, ó, com as cores. Então, se eu olhar aqui, o que me indica o vermelho? Olhando aqui, nada. O verde também, muito menos. Quando eu venho na legenda, eu sei que o vermelho é rural. E eu sei que o verde é urbana. Não é assim? E aqui na página 28, nós também fizemos, né, essa atividade de comparação desta tabela aqui. Quais municípios têm maior população rural? Quais os municípios que têm maior população urbana? Observe que lá no Recife eu não tenho população rural. Eu apenas tenho população urbana. Então, é uma cidade que não tem zona rural, só tem zona urbana, tá certo? As outras não, as outras têm tanto rural quanto urbana, não é assim? Vocês já fizeram essa atividade, não é mesmo? E já perceberam qual o município que tem a maior população rural, qual que tem a maior população urbana. Não foi assim que vocês fizeram? Então, essa é a nossa retomada, essa é a nossa revisão da matéria. E aí, gostaram da nossa revisão? Lembrando que qualquer dúvida podem me chamar lá no grupo, que eu estou à disposição de vocês de 7 às 11. E você, que não é meu aluno, né, lá na sala de aula, meu aluno aqui no YouTube, deixe nos comentários se você não entendeu, se você quer mais explicações, tá certo? Será um prazer responder a todos. Um grande beijo e até a próxima aula.